Queridos irmãos e irmãs, nós somos uma comunidade de fé, de esperança, de caridade, uma comunidade de discípulos missionários de Jesus Cristo. E vivemos neste tempo com os desafios deste momento. O mais evidente talvez seja a situação da pandemia. E nós então devemos ser iluminados pela palavra que hoje ouvimos nesta Eucaristia, deste quinto domingo do tempo comum. A primeira leitura é tirada do livro de Jó, que é um livro sapiencial do Antigo Testamento, mais de 40 capítulos, e uma reflexão bonita sobre o sofrimento humano, sobre o sofrimento do justo, do inocente, sobre a condição humana. Mas isso ainda no Antigo Testamento, sem a luz de Jesus Cristo que nós temos. Eu não vou, evidentemente, me deter no livro de Jó, apenas chamar atenção para essa situação dramática que Jó coloca do sofrimento. Não é acaso uma luta, a vida do homem sobre a terra? Quer dizer, Jó chama atenção para a finitude, a fragilidade do ser humano e esses desafios do sofrimento. Seus dias não são como os dias de um mercenário. Jó fala de uma situação dramática no sentido em que quando ele se deita, ele pensa: quando poderei levantar-me? Podemos pensar numa situação de enfermidade, né? Pensem nos que estão agora com Covid, nas diversas etapas e outras enfermidades. Quantas vezes a pessoa está doente, ela está deitada e pensa quando vai poder se levantar. Ao amanhecer, espero novamente à tarde, talvez procurando algum alívio. E me encho de sofrimento até o anoitecer. Quer dizer, Jó está falando de um dia de sofrimento, falando da brevidade da vida. Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do tear e se consomem sem esperança. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro, né? Um sopro, algo passageiro, fenece. Meus olhos não voltarão a ver a felicidade, porque Jó ainda não está na perspectiva da novidade do Evangelho de Jesus. Há filósofos que também pensam sobre a vida humana. Pascal, um filósofo também cristão, um gênio científico, vai dizer que o ser humano é como um caniço agitado pelo vento. O caniço é algo simples, né? Frágil também, que vai para um lado e vai para o outro. Mas, diz Pascal, é um caniço pensante, né? Quer dizer, aponta também para algo transcendente. As filosofias existencialistas contemporâneas também se aproxima um pouco deste livro de Jó, né? Mas enfim, um dia de sofrimento Jó nos mostra. O Evangelho, Jesus não faz uma teoria sobre o sofrimento, mas Jesus tem gestos, Jesus tem atitudes. A novidade está na postura de Jesus e que ilumina a nossa vida. Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. Jesus vai para casa, para a nossa vida concreta, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Nós encontramos o Senhor não só no espaço sagrado do templo, mas também no cotidiano, na vida. E logo, a sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Vamos pensando na cena, contemplando, vamos fazer uma leitura orante deste texto. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. Por que será que eles contaram logo para Jesus que a sogra de Pedro estava de cama? Uma senhora idosa, de cama, podia ficar lá, não é? Jesus ser recebido como visita, tinha outros para arrumar as coisas, né? Não precisava dela mesmo, ela estava com febre, a pessoa com febre nem se aproximava dela, não se tocava numa mulher com febre naquele tempo. Mas logo contaram a Jesus, porque sabiam
que Jesus tem uma sensibilidade especial com os pequenos, com os frágeis, com os pobres, com os que sofrem, com aqueles que ninguém se importa. É uma senhora idosa, é uma sogra, né? Brincando aí com todas as piadinhas que tem sobre as sogras, né? Mas contaram para Jesus, né? E Jesus vai ao encontro dela, é bonita a cena. Jesus vai ao encontro dela, ele se aproximou, ele segurou a sua mão, tudo que não se fazia, e ajudou-a a levantar-se. Interessante, por que Marcos coloca no primeiro capítulo, né, um sinal que aparentemente é banal. Jesus não diz uma palavra, né? Ele tem gestos. Fazer uma pessoa que está com febre se levantar. E ela se levantou, ajudou a levantar-se, então a febre desapareceu e ela começou a servi-los, né? Vejam que é uma libertação imediata, total. E ela passa a servi-los. É uma libertação tão grande que não só ela fica curada, está tão bem que ela se põe a servi-los. Aí a gente tem que ligar com outros textos, né? E pensar, Jesus não disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida, né? Servir é justamente sinal de que nós estamos com saúde, não saúde física só, mas a saúde espiritual, de quem é capaz de sair de si mesmo e servir aos outros. Não era assim que ele dizia sempre o servo de Deus, com quem nós convivemos por graça nessa arquidiocese por 18 anos, Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, em que posso ajudar? Que era a maneira dele de traduzir, né, a palavra servir, né? Em que posso servir? Ele preferia a palavra ajudar, ele achava um jeito bem brasileiro. Servir, palavra bíblica, mas como servir pode também ter outras interpretações, né? Servidor, né? Servidor público, servidor, enfim, pode ter um caráter funcional. Ele chamava atenção para ajudar, que chama mais atenção para a gratuidade. Em que posso ajudar? Ela põe-se a ajudar, ela põe-se a servir. Essa mulher idosa e febril, de cama, é figura de toda a humanidade, que precisa de uma mão para ajudá-la a se levantar, a se libertar da febre e poder servir. É bonito nesse tempo de pandemia a gente pensar, Jesus se importava com os idosos, Jesus se importava com as mulheres, Jesus se importava com as sogras. Nós devemos nos importar com todos. Nós estamos num tempo de cuidado, ninguém pode ser descartado, ninguém deve ser desprezado, excluído. À tarde, depois do pôr do sol, por que Marcos entra com esses detalhes? É porque não é um sábado, ele não tinha ido na sinagoga, depois do pôr do sol, quer dizer, cessou aquela obrigação que não podia ter trabalho nem nada, aí o povo já pode se movimentar, pronto, aí já encheu a porta da casa de Simão, né? À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Marcos carrega nas tintas, né? A cidade inteira, não era uma grande cidade, mas é Cafarnaum, mas é uma cidade, né? Mas de qualquer forma ele carregou nas tintas, né? Então levaram todos, ele fala todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. A gente poderia até fazer uma reflexão, não de grandes análises que podem ser feitas no seu momento, até sobre a relação entre evangelização e promoção humana, porque Jesus está fazendo aqui uma cura de muitos doentes, expulsando demônios, né? Realmente um posto de saúde aqui especial, né? Onde o pessoal resolve mesmo. Mas nós percebemos que o trabalho de Jesus é muito mais do que uma cura física, do que ser um taumaturgo, um curandeiro, né?
essas curas de Jesus apontam para algo mais profundo. Isso fica possível perceber quando ele diz no Evangelho, Marcos, que não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Porque a grande pergunta do Evangelho de Marcos é: quem é Jesus? Quem é que sabia quem era Jesus? Os espíritos, mesmo os espíritos maus. Vocês estão vendo? Quer dizer que Jesus, a identidade de Jesus aponta para algo mais profundo. Ele tem uma identidade espiritual. Só quem caminha nessa direção vai perceber quem é Jesus, vai responder quem é Jesus e vai tomar a decisão de aderir, de seguir a Jesus. Ele não deixava que os demônios falassem, primeiro porque eles não estão numa perspectiva de adesão, e depois porque não era a hora de Jesus, sua identidade ser totalmente revelada. Essa hora vai ser a hora da paixão e da morte, quando aquele centurião, vendo Jesus morrer, vai dizer no final do Evangelho de Marcos: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. De madrugada, depois então que foram atendidos todos estes, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Marcos escolhe alguns momentos, Lucas mostra mais. Marcos escolhe alguns momentos para mostrar Jesus explicitamente em oração. Vejam, aqui é uma espécie de sumário do dia de Jesus, um dia cheio. De manhã esteve na sinagoga, né? Fez a leitura, depois foi para casa, na casa tinha o problema da sogra de Pedro, que ele cura, ou no final do dia aquela multidão, e a hora que deu um certo sossego, descansa e se levanta cedinho, para ir a um lugar deserto, para encontrar com o Pai, para viver na intimidade com Deus, para discernir a vontade de Deus. Nós podemos pensar, se fosse um político, o dia está um sucesso, né? Ele foi na sinagoga, ele falou, ele foi para a casa de Pedro, depois ele veio todo mundo, olha que popularidade, né? Mas Jesus não está buscando uma popularidade, por isso ele se retira. Vejam como é importante esse momento de oração de Jesus. Ele se retira não só para louvar a Deus, mas ele se retira para escutar a Deus. Nós precisamos escutar a Deus. Num lugar deserto, no silêncio, é preciso fazer silêncio dentro de cada um de nós para escutar a Deus. Discernir qual é a vontade de Deus, o que Deus está nos dizendo, com os acontecimentos, com sua palavra, com as inspirações que Ele nos dá, com os sofrimentos dos nossos irmãos. Jesus deve ter repassado todo o seu dia diante do Pai e procurando discernir o que o Pai quer que Ele realmente faça com todas essas situações. Muito bem, aí enquanto Jesus está lá, Simão e seus companheiros se levantam e veem que Jesus não está na casa e vão à procura de Jesus. E chegam ao encontro e dizem: todos estão te procurando. Vocês vão estranhar o que eu vou dizer aqui agora, talvez. No Evangelho de Marcos, nós daqui a pouco vamos ver isso no período quaresmal, né? Nós temos aquele episódio das tentações de Jesus. Mateus e Lucas descrevem quais são as tentações. Marcos não conta, não. Ele só diz que Jesus foi tentado. Ele não diz. Mas aqui está. As tentações vêm no meio do Evangelho. A tentação que veio pela boca de Simão. Que Jesus está lá rezando e Simão chega. Todos estão te procurando. Está aí a turma, a multidão. Olha que sucesso. Todos estão te procurando. Olha que tentação. Uma tentação sutil, porque a tentação não aparece só feia, ela aparece sempre com alguma sedução, mesmo, mas não só para uma coisa ruim que dá para perceber, às vezes ela vem de forma sutil. Todos estão te procurando. E Jesus, que tinha ficado ali de madrugada no silêncio com Deus, ele tem então clareza para dizer: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza,
diria hoje o Papa Francisco, às periferias geográficas, sociais, culturais, existenciais, aos descartados, aos esquecidos, aos necessitados de uma palavra de esperança, de sentido. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Vejam como Jesus tem clareza da missão. Ele não é um curandeiro. Qualquer um de nós, se fosse assessor, pense, faz de conta que nós somos assessores de Jesus, nesse sucesso todo desse dia. E nós faríamos igual Pedro. Todos estão te procurando. Vamos lá. Tem mais gente para curar. E se Jesus falasse com a gente que ia para outro lugar, que é isso? A turma está aqui, ó. Aqui está tudo certinho, é aqui mesmo, só tem que ficar aqui. A sua agenda hoje é aqui. Né? Se nós fôssemos organizar... Já pensou a gente organizando a agenda de Jesus? Que bagunça que a gente ia fazer? Hein? Porque nós não estávamos buscando a vontade do Pai. Mas Jesus que rezou, vamos para outros lugares, as aldeias da redondeza, devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Estão vendo como a gente não pode ler o Evangelho de forma banal? A gente tem que fazer uma leitura orante, percebendo, imaginando a cena, saboreando, deixando que o Espírito nos mostre, entrando no dia de Jesus. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim, e andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Então nós vemos que a missão de Jesus era muito mais do que curar muitas pessoas, né? É anunciar o Evangelho. Na segunda leitura de hoje, Paulo retoma esse tema quando diz: pregar o Evangelho para mim não é motivo de glória, está vendo? De popularidade. Eu comecei falando que nós somos a comunidade dos discípulos missionários. Nós temos a missão. Como é que é a nossa oração? Nossa oração deve ser uma oração que nos ajuda a perceber a missão. Para onde Deus está nos enviando. Pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Né? Mas não para Paulo um peso, eu arrasto, eu tenho que pregar, não tem jeito. Não, é com alegria. Tanto é que Paulo vai ser capaz de renunciar aos direitos que a pregação do Evangelho lhe dava. Por exemplo, viver disso, ser sustentado pelas comunidades onde ele pregava o Evangelho. Jesus não diz no Evangelho, quando ele manda os discípulos, né, contentai com aquilo que vos oferecedes, o operário é digno do seu salário, né? Então o pregador do Evangelho é sustentado pelas comunidades onde ele prega o Evangelho. Mas Paulo abriu mão até disso. Ele trabalhava com suas próprias mãos para não ser pesado a ninguém, e anunciava o Evangelho com gratuidade, com alegria, com despojamento, a ponto dele dizer que, embora livre em relação a todos, ele se tornou escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos eu me fiz fraco, para ganhar os fracos. Né? Com todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho eu faço tudo para ter parte nele. Vejam, quando a pessoa descobre a beleza de Jesus Cristo e do seu Evangelho, ela se doa. Estão vendo? De novo, a sogra que levantou, que se pôs a servi-los, não é um serviço só. Precisa de pensar na sogra como se fosse só uma espécie de pessoa ali que foi então dar um conforto para a turma, não. Passa a servir. A nossa vida só tem sentido enquanto serviço. Quem não vive para servir, não serve para viver. Meus queridos irmãos, peçamos essa graça neste quinto domingo do tempo comum, ao ouvir essas palavras e com esses desafios que nós estamos enfrentando, que a nossa vida seja também serviço ao Evangelho, que a nossa vida seja uma vida de amor, de cuidado. Nós estamos em tempo da cultura do cuidado. Vamos sair de nós mesmos, vamos perceber o que Deus nos pede na oração, para termos sabedoria, discernimento e alegria, generosidade para amar e servir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.